Senhora Deputada, Senhores Deputados, Senhores Assessores e os nossos convidados, muito boa tarde a todos. Vamos começar esta audiência. Dou as boas-vindas à Arespa, à PCC, à PED. Portanto, é a Senhora Secretária-Geral da Arespa, Ana Jacinto. Exatamente. A Diretora Executiva da PCC, não é? Carla Pinto. E João Vaz Tomé, Public Affairs, é isso? Ok, pronto, muito bem. Isto veio a propósito de uma iniciativa legislativa de cidadãos. Os dossiês que entregou vão ser entregues a cada grupo parlamentar e os grupos parlamentares que não estão presentes será depois entregue um exemplar, Paulo, um exemplar a cada grupo parlamentar, os que não estão presentes. O nosso modelo de funcionamento é simples, tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Desculpe dizer isto desta maneira, mas tem que haver uma regra, senão. E seguem-se perguntas dos grupos parlamentares e depois têm 10 minutos para fazer o fecho. Relativamente ao tempo, podem gerir conforme entenderem. Vamos tentar economizar, eu vou tentar economizar o máximo possível para você primeiro. Nesta casa já ouvi muitas vezes isso a ser dito, mas desta vez vai ser mesmo assim. Então, se fizerem o favor, quando entenderem, só ligar o microfone, faz favor. Então, muito obrigada, Srs. Deputados, por nos receberem. Começo por dizer que quaisquer alterações aos horários em vigor terão diferentes impactos. É isso que nos traz hoje aqui, a alteração dos horários do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, e sublinho isto, é os estabelecimentos comerciais como um todo. Hoje estão aqui 3 associações empresariais que representam os centros comerciais, a restauração e a distribuição e lojistas. Mas poderiam estar aqui também a cultura, a saúde, o turismo, entre outros, porque aquilo que a Assembleia decidir vai afetar todos os setores, não é apenas uma questão do comércio, é uma questão da economia nacional. Daí a CIP também já se pronunciado contra qualquer alteração aos horários em vigor e também o setor do turismo está contra qualquer alteração. Dou-vos nota dos impactos que estas medidas poderão ter no ecossistema de centros comerciais, que é aquele que eu represento. Qualquer alteração aos horários em vigor representará a perda de mais de 18 mil postos de trabalho diretos só nos centros comerciais e uma perda de rendimento mensal de 10% para os trabalhadores. A perda do segundo dia mais forte no volume de vendas, o domingo representa 16% das vendas dos lojistas. Será afetada também a liberdade de escolha dos portugueses, os dados são inequívocos, temos mais de 88 milhões de visitas por ano só aos domingos nos centros comerciais e as pessoas preferem fazer compras no período pós-laboral. 38% das compras decorrem no período pós-laboral e ao fim de semana 35% das compras ocorrem no fim de semana para conciliar a vida pessoal, profissional e familiar. Dar nota também de que se criou a ideia de que os centros comerciais encerram à meia-noite. Isso é totalmente falso. Apenas 2 centros comerciais, no universo de mais de 170 centros comerciais, encerram à meia-noite. Mais de 50% encerra antes ou até às 22 horas, mas poderão encontrar o detalhe dos horários na página 3. Os centros comerciais têm horários de funcionamento diferenciados, consoante o seu público, a localização, a realidade socioeconómica de cada região e respondem às necessidades das pessoas e das comunidades. Informar ainda que quando apresentamos a evolução de todos os setores dentro dos centros comerciais, nós estamos perante um crescimento, uma tendência de crescimento positiva, mas os cinemas ainda não recuperaram do período da pandemia. Se fecharmos os cinemas ao domingo, que representa 19% do volume de negócio deste setor, e mais cedo durante a semana, o período pós-laboral representa 36% da indústria, do volume de negócio desta indústria, dizer-vos que será o fim desta indústria em Portugal. Portanto, se encerrarmos ao domingo e mais cedo no pós-laboral, os cinemas morrerão a nível nacional. Tal como os setores da restauração, do entretenimento, da cultura, do lazer, em que a transição das vendas para os dias da semana ou outro horário serão mais difíceis. O almoço de domingo não vai passar para a quarta-feira, nem a ida ao cinema de domingo vai passar para a terça ou para a quinta. Mas também, muitas vezes neste debate, ouve-se também dizer que na Alemanha e outros países nórdicos e em França, o comércio ao domingo, aos feriados e no período pós-laboral está encerrado. Mas vamos ver o que é que acontece nesses países. Se virem os dados entre as páginas 20 e 28, vão poder comparar aquilo que acontece em Portugal e aquilo que acontece nos países nórdicos e na Alemanha e outros países. Mas eu vou-vos resumir. O dia com mais compras online nos países com restrições horárias é o domingo e o período pós-laboral. As pessoas fazem as compras no conforto do seu lar, à noite, enquanto o retalho físico está fechado. Com isto, o que está a acontecer é um crescimento rápido de plataformas de e-commerce chinesas, a Temu e a Shein. A Alemanha é já o maior mercado europeu da Temu, com 16,3 milhões de utilizadores por mês,
seguida pela França com 12 milhões. Portanto, aqui temos o resultado daquilo que é o encerramento do comércio físico. A Shein registrou um crescimento de 68% nas suas vendas na Europa em 2023, atingindo uma faturação de 7,7 bis. Estas plataformas, a Shein e a Temu, beneficiam de isenções fiscais para importação até aos 150 euros, o que lhes permite oferecer preços abaixo do mercado e criar concorrência desleal com o retalho físico. O modelo de comércio que nós temos em Portugal permite travar a penetração destas plataformas. Mexer no modelo terá, obviamente, consequências drásticas, como aquelas que estão a acontecer na Alemanha, na França e restantes países com restrições. Nestes países, e isto é-nos reportado pelas congêneres europeias, as vendas destas plataformas estão a destruir o comércio físico, a promover o crescimento das importações, a redução da receita fiscal e estão a destruir milhares de postos de trabalho. Há pessoas a ir para a rua por causa das plataformas de e-commerce chinesas. Porque nestes países o retalho físico não tem flexibilidade para se adaptar, não lhes é permitido. Dizer também que, nos termos da legislação em vigor, compete às câmaras municipais a regulamentação do regime do período de funcionamento do comércio, nos limites já constantes da lei. Cada município conhece melhor a sua realidade, conhece as suas populações, conhece a sua própria economia, portanto, são eles que decidem em conformidade. Alertamos a Comissão para o facto da nota técnica não existir referência a pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Na última discussão foi solicitado parecer à ANMP e nesta nota técnica ainda não referem esse pedido. O tema dos horários e dos domingos é um tema da década de 90 e já discutimos esta questão 9 vezes. Esta é a 9ª vez que nós estamos a discutir esta questão. Na nota técnica referem que não houve qualquer iniciativa prévia, mas, na realidade, esta é a 9ª tentativa, é a 9ª iniciativa associada a este tema. Portanto, dar-vos também nota que na nota técnica não está essa referência. Foi feita esta discussão com diferentes governos, com diferentes maiorias parlamentares e foi sempre rejeitada. Em 2025, nós consideramos que a discussão deveria estar centrada em soluções para fazer crescer a economia, para nos tornarmos mais competitivos e como competir com as plataformas de e-commerce através de plataformas internacionais como as chinesas. Entendemos que talvez fizesse mais sentido discutir como é que 2 empresas chinesas, enquanto estamos aqui a discutir estes assuntos, estão a arruinar milhares de postos de trabalho na Europa. Obrigada. Faz favor. Bom, muito boa tarde a todos e muito obrigada por esta disponibilidade. Eu não vou repetir o que já foi dito e já foi dito quase tudo, só queria salientar 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. Eu já estou na Aresp há 25 anos, vão fazer 26 anos, e nessa condição tive o privilégio de estar envolvida em discussões que têm a ver com o regime jurídico de funcionamento dos nossos estabelecimentos. E esta matéria, quando foi definido o regime jurídico, foi muito discutida. E se hoje os horários são livres, sendo que as autarquias têm, como já foi referido, o poder de regular dentro dos limites, é por alguma razão. É exatamente pela razão que foi referido. São as autarquias e os nossos estabelecimentos que sabem qual é que é a sua procura, qual é que é a sua oferta, os territórios onde se incluem e as diferentes necessidades que têm, porque o nosso território, apesar de ser pequeno, é muito diverso e tem necessidades distintas. Portanto, nós não podemos correr o risco de haver um diploma que, por decreto, por lei, o que quer que seja, venha dizer que os horários são iguais para todo o território, porque as necessidades são diferentes no nosso território. Isto é importantíssimo. Esta discussão foi feita no âmbito do regime jurídico dos estabelecimentos de restauração e bebidas, está mais do que feita, foi muito discutida e não pode de todo haver retrocessos nesta matéria, sob pena das implicações todas que já foram referidas e que eu não vou repetir. Outro aspecto que me parece essencial salientar. Esta alteração não implica os estabelecimentos que estão nos centros comerciais. Esta alteração implica todos os estabelecimentos, no meu caso, refiro-me àqueles que me dizem respeito, todos os estabelecimentos de restauração e bebidas espalhados no território nacional. E, portanto, tudo aquilo que estes estabelecimentos e o turismo têm feito acaba por ficar em causa, porque nós estamos a falar de espaços que reabilitaram zonas, que dão segurança a determinadas zonas, porque estão em funcionamento e porque estão abertos. E este é o segundo aspecto que me parece importante salientar. E quanto aos números, não vale a pena repetir, os números estão à vista de todos. Não entendemos esta necessidade de alterar esta norma e será, de facto, desastrosa para o setor que eu represento, que é o turismo,
que, como sabemos, tem sido o motor da nossa economia e não estamos em condições de pôr em causa o que quer que seja nesta matéria. Obrigada. Sr. Presidente, muito obrigado. E de forma bastante sintética e complementando aquilo que as minhas colegas já acabaram por referir, a APED também é contra a Iniciativa Legislativa de Cidadãos e queríamos deixar isso como ponto prévio, porque, do nosso ponto de vista, não é só uma questão de horas nem de horários, é uma questão de empregos. As estimativas da APED apontam para a perda de 16 mil postos de trabalho, 8 mil dos quais jovens que procuram no setor flexibilidade para poderem conciliar a sua vida profissional com as suas finalidades, com a vida académica, por exemplo, ou com outros que se revêem em modelos de trabalho mais flexíveis, como part-time, ou até acumular um ou outro emprego. Do nosso ponto de vista, esta iniciativa poderá também, se aprovada, beliscar a autonomia dos municípios, que são quem melhor conhece a realidade e as diferenças dos consumidores a nível local e, por isso, revemos-nos no atual regime que está em vigor, não queremos que seja oportuno fazer a revisão do regime atual, dizer de forma bastante sintética que o domingo é o segundo dia de maior escolha para os portugueses realizarem as suas compras. A abertura das lojas e dos estabelecimentos comerciais na Europa de forma bastante flexível e liberal é a regra, não é a exceção, e por isso nós achamos que a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, apesar da sua legitimidade, naturalmente, não é oportuna por poder afetar três dimensões que nos parecem fundamentais. Um mercado de trabalho flexível, moderno, equilibrado, os hábitos culturais dos portugueses e, por fim, a competitividade económica e o dinamismo dos vários setores, desde logo aqui representados. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pelas vossas intervenções e explicações. Passamos à fase de perguntas, sem demoras. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa. 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, as entidades que hoje estão aqui para debater esta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, a Dra. Ana Jacinta da Aresp, a Dra. Carla Pinto da APCC e o Dr. João Vaz Tomé da APED. Em primeiro lugar, sem haver qualquer tipo de surpresas, até porque é uma iniciativa que já foi votada de algumas formas diferentes, não como Iniciativa Legislativa de Cidadãos, mas como projeto de lei no Parlamento, o Partido Socialista não aprovará e não concorda com um conjunto de considerandos dessa Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Independentemente de saudarmos o facto de um significativo número de milhares de cidadãos apresentarem uma iniciativa sobre um tema que é relevante. Em primeiro lugar, o Partido Socialista considera que a autonomia do poder local deve também ser salvaguardada, ou seja, deve também competir aos municípios e garantir qual é que é os horários que são aceitáveis em cada espaço ou território. Depois também somos a favor, neste caso em concreto, do funcionamento do mercado. Não achamos que faça sentido uma distorção neste momento, sem sabermos ao certo o número de empregos que isso colocaria, porque se é certo que não pode ser feito de forma matemática, mas naturalmente se existe uma abertura de menos horas também, e em alguns casos com o risco de até transferência para vias digitais, obviamente que isso poderia colocar também a questão do emprego. E depois, na nossa sociedade, não vemos a necessidade desta alteração, até porque se existem milhares de pessoas que vão aos centros comerciais ao domingo, se existem milhares de pessoas que vão aos restaurantes ao domingo, se existem milhares de pessoas que vão aos hipermercados ao domingo, é porque essa necessidade existe e não faz sentido uma alteração legal. Coisa completamente diferente é o Partido Socialista defender, naturalmente, que os trabalhadores que trabalham ao sábado e ao domingo têm que ser devidamente compensados dessa forma. A lei já existe nesse sentido
E é uma pergunta que vos colocaria, é se os vossos associados cumprem a lei dos apoios claros que existem para quem trabalha ao sábado e ao domingo. Porque também já ouvimos sindicatos, já ouvimos um conjunto de pessoas a dizer que não é garantido, em alguns casos, os pagamentos adicionais, que não é garantida a rotatividade obrigatória dos fins de semana, e por isso também uma primeira pergunta que vos colocaria. Outra pergunta que vos colocaria é se, no caso dos centros comerciais, já foi aqui colocado com o encerramento de uma grande maioria deles, não é à meia-noite, é às 10 da noite, mas o horário entre as 10 da noite e da meia-noite não é um horário que, esse sim, que coloca grandes dificuldades, seja ao fim de semana, seja de semana, também nos transportes dos trabalhadores e também até na procura muitas vezes, de pessoas para trabalharem nesses locais, porque obviamente quem sai à meia-noite nunca sai à meia-noite e à 1 da manhã tem dificuldade de arranjar transportes. No fundo, também eram essas perguntas que vos queria colocar. Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Vale Azevedo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados. O Grupo Parlamentar do PSD, o PSD, é forte defensor da liberdade económica, forte defensor da liberdade contratual, também pela regulação. Tem de haver regulação que tenha em conta os custos impostos à sociedade pelas decisões privadas, mas nós temos na nossa avaliação, temos um mercado que está estabilizado, cujas soluções legislativas e de regulação nos parecem pacíficas e, portanto, por princípio, seríamos, enfim, radicalmente contra qualquer fecho ao domingo e feriados. Nessa parte não há qualquer dúvida, e qualquer alteração ao status quo teria de ser suportada numa evidência muito substancial que nos fizesse mudar de opinião ou apoiar medidas que mudassem o status quo. Portanto, esta é a nossa posição de partida. Qualquer alteração corre o risco de ser um tiro no pé da economia portuguesa, pode ir contra os interesses dos próprios trabalhadores, segmentos específicos dos trabalhadores, penso, como referiram, nos trabalhadores estudantes, e, portanto, até ver, não nos parece que haja um caso suficientemente forte para fazer mudar a posição do Partido Social Democrata, sendo que temos que, naturalmente, ouvir todos os interessados e fazer uma síntese entre o que são os interesses do comércio, dos centros comerciais, dos trabalhadores e do público em geral. É toda esta síntese que nos compete a nós fazer. E somos também muito claros no sentido de advertir que se há uma questão laboral, se existir essa questão laboral, se não houver o cumprimento das normas legais vigentes, é nessa sede que a questão deve ser sanada e não aplicando uma medida transversal que resolve essa questão, mas destrói a economia pelo caminho. Terminaria só também com este apontamento, porque insistiram muito na questão da autonomia do poder local, e eu digo muito francamente e muito abertamente, que espero que seja algo que caracterize as minhas intervenções, e para a discussão livre, para a discussão aberta, se não vêem também riscos de haver uma excessiva dependência das decisões das câmaras. Eu considero, agora, uma opinião mais pessoal, que atribuir excessivo poder às câmaras municipais cria um certo poder discricionário que não defende necessariamente, em todas as circunstâncias, o interesse público. Pergunto se vem também algum Está entendido, Sr. nesta Deputado, dimensão. muito obrigado. Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas, cumprimento a doutora Ana Jacinto, a Secretária-Geral da Aresp, a Carla Pinto, da APCC, e o Gonçalo Xavier, da APED. Não, Sr. Deputado, é João Vasco Vasco Tomé, Tomé. peço desculpa. Peço imensa desculpa.
estava a ler só por ordem sequencial. De facto, nós temos também como princípio e entendemos a questão da liberdade económica e o modelo que funciona atualmente com todas as questões que nos fazem ter aqui um repensamento em função da conciliação da vida profissional e familiar, a questão dos trabalhadores e dos cidadãos que nos fazem e que nos entregam esta proposta de lei que é subscrita pelos cidadãos e que vem à Assembleia da República. A questão, e ouvi os dados que nos foram dados e que nos são disponibilizados, falam que 38% das pessoas compram no horário pós-laboral, mas o horário pós-laboral, estamos a falar que a própria lei está-nos a pedir que funcione na mesma até às 22 e, portanto, não me parece que seja aí a questão. A questão é o fim de semana e dentro do fim de semana ao domingo, porque são 35% o dado que nos dá das pessoas que vão às grandes superfícies, vão aos centros comerciais ao domingo. E pergunto-vos qual é, dentro destes 35%, quantos vão ao domingo, porque é o dia e não ao sábado, porque ao sábado parece-me que da parte de quem nos faz a proposta de lei está em equilíbrio. Há aqui uma associação empresarial que defende a posição dos trabalhadores, que é a AMRR, merece-vos algum comentário. E a questão das câmaras municipais, eu também concordo que isto deve ou existir no país todo, ou esta questão de entrar numa discriminação vai fazer com que o poder local, se calhar é o que funciona agora, conhece algum, e pergunto-vos, há alguma Câmara Municipal que seja do vosso conhecimento que aplique o fecho ao domingo? Eu diria que, se calhar, se houver algum exemplo, é raro. Apesar de ter essa possibilidade, o que os cidadãos pedem que se faça e se dê esse poder às câmaras municipais, nós temos a legislação vigente e em vigor, que compete às câmaras a regulamentação do regime do período de funcionamento e dos limites constantes da lei. E, portanto, estou a citar o vosso documento que nos foi disponibilizado. Quantas são? E, de alguma forma, a forma como entendem que se perde estes postos de trabalho, nós sabemos... Para terminar, já vou terminar, Sr. Presidente. Há muitas pessoas que utilizam o fim de semana para um segundo emprego. Tem esses dados? Quantos são o segundo emprego dentro destes 20 mil postos de trabalho que muito bem, está entendido, Sr. Deputado. Muito obrigado. Colocada a questão. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Jacinto, Carla Pinto, João Vaz Tomé e agradecer também os contributos e os dados que aqui nos deixam, que serão necessariamente importantes para esta avaliação. Esta iniciativa legislativa cidadã, creio, para nós, acima de tudo, levanta aqui um debate que não é novo, como aliás disse, no nosso país, ou seja, ao longo de várias décadas fomos tendo debates muito distintos relativamente às questões de horário, até porque nós não estamos a falar apenas, creio eu, e apesar de terem abordado mais a questão dos dados económicos associados a este setor, também estamos a ter um debate cultural sobre a forma como a sociedade, no caso o país, se organiza e por que razão é que também as pessoas só em horário pós-laboral e cada vez mais tarde e cada vez mais ao fim de semana é que têm possibilidade de, nomeadamente, fazer as suas compras de comida para a semana, por exemplo. E isso leva-nos a um debate mais generalizado sobre horários de trabalho como um todo no país. Eventualmente, não é o caso desta ILC, mas eventualmente leva-nos, creio eu, a reflexões e a debates sobre, que estão a ser tidos um pouco por toda a Europa, relativamente a reduções do horário de trabalho, a reduções da jornada semanal de trabalho, por exemplo, e a forma como se compatibiliza a vida profissional e a vida pessoal das várias pessoas, porque isso depois tem impacto na forma como os serviços se adaptam às necessidades das pessoas, porque é disso que estamos a falar. Neste momento existe uma adaptação àquilo que são identificadas como as necessidades da população. Se a população, se calhar, tiver horários de trabalho mais reduzidos, estas necessidades vão também alterar. E, portanto,
de um ponto de vista mais genérico, há mais debates para além do estritamente económico que estão aqui em cima da mesa e que eu acho que devem servir para reflexão, não apenas sobre esta iniciativa legislativa de cidadãos, mas no geral acho que é um debate que vale a pena ter, independentemente depois das soluções que possamos vir a encontrar relativamente a isso. A questão que eu queria aqui deixar, porque é provavelmente onde, se calhar, temos aqui mais divergência relativamente à forma como olhamos para as consequências de uma possível redução de horários de abertura de estabelecimentos, nomeadamente no caso dos centros comerciais. Tem a ver com a perda de postos de trabalho. Enfim, isto é sempre aduzido nestes debates e compreende-se porquê, mas a verdade é que poderá eventualmente existir uma reordenação, uma reorganização também dos próprios horários de trabalho dos estabelecimentos comerciais e ainda mais se nós estivermos a falar de possibilidades de redução de horário sem perda salarial, como há alguns debates em cima da mesa e algumas... Eu não interrompi ninguém, Sr. Deputado. Portanto, se calhar gostava de fazer a minha intervenção até ao fim. E, portanto, queria deixar... E vou terminar, queria deixar a questão sobre se efetivamente esta questão dos postos de trabalho é, do vosso ponto de vista, a razão que mais leva a que sejam contra esta medida ou se, por outro lado, haverá formas de mitigar esta questão. Muito obrigada. Terminando, Sra. Deputada, penso que não foi interrompida, mas enfim, teve todas as condições. Pois, isso acontece a miúdo aqui no Parlamento, não é só a Sra. Deputada que isso acontece, e eu procuro pedir aos seus deputados que contribuam para que haja condições para que todos consigam intervir, coisa que aconteceu com a Sra. Deputada, penso eu, e com todos os seus deputados que tiveram a oportunidade de colocar questões. Quando começa a ser demasiado ruído, então percebe-se que não há condições para intervir, então é o momento de fazer uma interrupção e pedir que sejam retomadas essas condições. Enfim, vamos continuar então. As questões estão colocadas, agora seria a oportunidade então para responderem às questões e partilharem as conclusões que entenderem. Faz favor. Obrigada pelas questões colocadas. Eu começo pela questão do PS, a questão dos horários a partir das 22. Eu parece-me que não passa pela cabeça de ninguém a partir das 22 encerrar hotéis e outros setores adicionais. A questão é porque é que a questão do problema de mão de obra. Temos um problema de mão de obra estrutural a nível nacional, neste momento, portanto, não é a questão do comércio, é uma questão do turismo, é uma questão da saúde, é uma questão da comunicação social, é uma questão transversal a todos os setores. Portanto, a questão da mão de obra é uma questão transversal. E não se resolvem questões estruturais de mão de obra encerrando a economia por decreto. Depois dizer que 8% das vendas ocorrem entre as 22 e a meia-noite. Portanto, 8% das vendas não é despiciente. É muito significativo para os lojistas de centros comerciais. Depois dar nota também que as horas de aos domingos são pagas a 200% para os trabalhadores e no pós-laboral têm uma majoração. O que é que isto significa? Significa que temos trabalhadores neste momento a pedir-nos para trabalhar mais aos domingos e trabalhar mais no horário pós-laboral. E isto é significativo, sobretudo para os jovens, como disse o João Vaz Tomé, que são trabalhadores estudantes e, como sabem, muitos deles só podem fazer os seus cursos precisamente por trabalho ao fim de semana e no período pós-laboral. De outra forma, não teriam recursos para poder estudar. Depois dizer que os centros comerciais, nós cumprimos com as normas legais vigentes e sempre que não há o cumprimento, isto é um tema da ACT, as pessoas podem fazer queixa, portanto, as pessoas podem dizer não está a ser cumprido, existe uma entidade pública responsável por essa verificação, mas de facto os centros comerciais cumprem a lei. Em relação às câmaras municipais, que o PSD referiu, no momento em que nós estamos a transferir competências para as câmaras municipais, seria estranho retirar-lhes outras competências. E, de facto, as câmaras municipais são aquelas que melhor conhecem a sua realidade socioeconómica e a sua economia. E muitos destes centros comerciais, ou muitos destes estabelecimentos comerciais, porque não estamos a falar só de centros comerciais, eu queria sublinhar isso, não estamos a falar dos centros comerciais, estamos a falar do comércio como um todo, de serviços também, dizer-vos que muitas vezes estas estruturas são o motor de desenvolvimento da economia local. Portanto, muitas vezes as cidades desenvolvem-se em volta destes edifícios, destas infraestruturas e, melhor do que ninguém, as câmaras municipais sabem como captar investimento para as suas comunidades e, portanto, é fundamental poder ter comércio e poder ter estabelecimentos comerciais nessas zonas. Penso que já respondi ao Chega na questão das horas, porque são pagas 200% ao domingo e no pós-laboral tem uma majoração.
Em relação... O número de pessoas... perdão, qual era a questão? O número de pessoas... Creio que o João Vasco Tomé e a Ana Jacinto terão dados mais concretos em relação a essa questão, mas dizer-vos também que os centros comerciais têm uma oferta alargada de serviços de cultura, de lazer, de saúde e entretenimento para as famílias. As famílias portuguesas vão aos centros comerciais porque sabem que estão em lugares seguros, estão em lugares em que podem ir ao médico enquanto o seu filho fica num parque infantil vigiado e onde tem uma oferta alargada permitindo-lhes ter tempo de qualidade e é um tempo em família sem consumo mínimo. Portanto, a verdade é esta. E em muitos locais do nosso país, a única oferta cultural que existe é nos centros comerciais. E, portanto, é matar a adesão à cultura por parte das famílias e das pessoas no geral, e é também matar um setor, por exemplo, como o cinema, porque não há forma de transferir, quer dizer, não dá para ir depois, se nós fechamos às 22, aquilo que vai acontecer é que, efetivamente, o cinema morre, porque a última ação que poderiam ter era às 7 da tarde e o setor de cinema já veio fazer uma intervenção neste sentido, dizer calma, porque isso vai ser a nossa morte. Depois, em relação à MRR, dar-vos nota de que a MRR representa 8% do ABL, que é a área bruta locável dos centros comerciais. 8%. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer é que damos ouvidos a esses lojistas naturalmente, mas a opinião da MRR não é a opinião dos lojistas. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Os lojistas não querem encerrar. Portanto, nós somos um todo. E se existissem perdas para os lojistas, nós também não estaríamos abertos, porque há uma questão, nós partilhamos risco com os lojistas. Uma parte das nossas receitas advém também das receitas dos lojistas. Portanto, tenham noção que isto é um modelo agregado, que potencia todos os setores envolvidos nos centros comerciais. Potencia os cinemas, a cultura, a restauração, o lazer e também os lojistas, as lojas. As pessoas não vão ao centro comercial só por causa das lojas. Perguntou também se havia alguma Câmara Municipal a encerrar ao domingo. Não. Pelo contrário, as câmaras municipais estão-nos a pedir para alargar horários. E vos explico porquê. Porque nós somos lugares seguros, estamos a dar resposta a franjas da sociedade com problemas significativos. Muitas vezes é o lugar onde pessoas sem abrigo ficam até tarde e que temos várias câmaras municipais a dizer vocês não deviam encerrar à meia-noite, deviam encerrar à 1 ou às 2 da manhã, porque dão-nos aqui uma resposta social muito significativa. Nós não somos, lá está, meros locais de consumo, somos locais sociais, interação com a comunidade e tentamos potenciar os resultados de todos e dar resposta à necessidade das pessoas e das comunidades. Penso que respondi a tudo aquilo que me foi questionado. Obrigada. Bom, antes de mais, porque esta questão foi um bocadinho transversal a várias observações, parece-me que estamos a querer tratar um assunto que é do foro laboral num instrumento errado. Esta é a primeira questão. E depois leva a perguntas como o que é que se passa com as regras dos sábados, dos domingos, dos feriados, dos períodos noturnos. Bom, eu quero dizer que relativamente a esta matéria, eu desconheço queixas dos nossos associados ou dos trabalhadores dos nossos associados relativamente a essa matéria. Até porque a Aresp negocia anualmente os seus contratos coletivos. Ainda agora acabamos de fechar negociação com uma das estruturas sindicais para os 3 contratos coletivos que nós negociamos, que têm a ver com o alojamento turístico, a restauração e com as cantinas. Negociamos com o sindicato todas as condições e atualizações salariais. E são essas condições que estão previstas na contratação coletiva que as nossas empresas cumprem à risca. Portanto, eu não lhes vou dizer que não aparecerá uma ou outra que, se calhar, eu não consigo controlar isso. Agora, que nós divulgamos, fazemos ações de informação, formação, sensibilização e que não tenho queixas do nosso setor em lado nenhum, isso posso-vos dizer e, portanto, quando acontece alguma situação que não seja normal, o que deve acontecer é ser tratada em sede própria, porque, de facto, a Aresp tem uma grande preocupação nestas matérias. Ainda agora fizemos um passo muito importante na valorização de uma profissão que está cada vez mais difícil de encontrar atratividade, que tem a ver com o empregado de mesa, que já devem de saber que passou a ser redenominado por assistente de sala. É evidente que isto não faz agora, de repente, aparecerem milhares de pessoas a quererem ser assistentes de sala,
mas tiveram uma atualização salarial importante e há aqui um caminho que se faz subindo passos e, portanto, este é um passo para que, de facto, o nome seja um bocadinho mais atrativo. Não faz tudo, mas faz alguma diferença. Portanto, quanto a essa matéria, acho que estamos a tratá-la de forma errada, porque se é questões laborais, devem ser tratadas ao nível de questões laborais. Acerca da questão das autarquias. Bom, eu diria que quem conhece bem o seu negócio nem é a autarquia, é o empresário. O empresário é que faz o seu investimento, que corre o risco, que, atendendo ao seu produto, ele é que sabe se deve ter o seu espaço aberto até às 10, até às 11, até à meia-noite, é ele que conhece melhor. Todavia, porém, eu também tive o cuidado de dizer que participámos na definição e nas regras da legislação que tem a ver com esta matéria e, na altura, foi preciso criar equilíbrios. E para que houvesse equilíbrios, também foi importante trazer as autarquias para o meio da equação. E, portanto, dentro daquilo que é a regra geral, a autarquia pode definir algumas condições específicas. Mas a experiência que nós temos à Aresp é que, de facto, as autarquias têm tido algum cuidado e, quando o fazem e quando estabelecem regulamentos de horário de funcionamento, chamam as partes e, portanto, a Aresp normalmente está envolvida nessa discussão e ajuda a autarquia a estruturar os horários de funcionamento em função do território. Portanto, é evidente, não lhe posso dizer que concordamos sempre com as autarquias, às vezes nem sempre concordamos, mas é um processo participativo, de diálogo, até porque as autarquias também, quando fazem alargamentos ou restrições, também chamam a Aresp e também pedem para a Aresp intervir no processo. Portanto, não são raras as vezes onde temos aqui um papel muito importante de criar condições de equilíbrio e eu diria que quem conhece melhor é o empresário, mas foi preciso também trazer a autarquia para este equilíbrio, desde que tenham sempre em consideração de chamar os players, julgo que não há necessidade de intervirmos nesta matéria. Acho que respondi, não sei se... Sr. Presidente, quanto tempo é que dispõe? Desculpe. Praticamente nenhum, mas faz favor. Muito bem. Serei muito sintético. Em resposta ao Sr. Deputado Hugo Costa, a minha experiência também é esta, os nossos associados cumprem escrupulosamente o acordo coletivo de trabalho. Aliás, todos os associados da APED estão dentro do acordo coletivo de trabalho. Volto a assinalar que ainda muito recentemente a APED fechou o acordo com uma das estruturas sindicais com quem dialoga numa valorização salarial de 4,5%, o que não é irrelevante, por isso nós achamos que o acordo coletivo de trabalho é a sede própria para dirimir muitas das questões que temos com os nossos trabalhadores. Em resposta e em jeito de comentário àquilo que o Sr. Deputado João Valdez Azevedo colocou, nós não temos nenhum dogma relativamente à autonomia dos municípios, mas a nossa experiência, à semelhança da Aresp e da APCC, é que as coisas têm funcionado bem, não têm funcionado mal. Ou seja, a nossa experiência diz-nos que estamos muito confortáveis com o Decreto-Lei de 96 e depois com a atualização da década de 2000. Aliás, eu não me quero substituir à posição da Associação Nacional de Municípios, que, tanto quanto sei, assumiu uma posição em 2022 no âmbito de um processo legislativo que teve lugar nesta Casa. Por isso, diria que a nossa experiência com os municípios é bastante positiva e valorizamos o conhecimento e a experiência que os municípios têm do terreno para fazerem as alterações e a regulação horária necessária. No que diz respeito à pergunta levantada pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira, 12%, no caso do setor da distribuição, são 12% dos trabalhadores que trabalham ao fim de semana, ou ao domingo, ao domingo. Desculpe? Domingos e feriados, peço desculpa. Obrigado, Sr. Deputado. Domingos e feriados. E depois, relativamente à questão levantada pela Sra. Deputada Isabel Pires, Sra. Deputada, como perceberá, 12% de força de trabalho ao fim de semana não é irrelevante e, mesmo com boa vontade e, obviamente, com um sentido de compromisso que o setor tem relativamente às suas pessoas e aos seus trabalhadores, não é fácil acomodar um dos dias mais relevantes da nossa atividade. Por último, fechava só dizendo, e concordando em absoluto com o Sr. Deputado João Valdez Azevedo, que
a iniciativa legislativa de cidadãos, conforme nos foi apresentada, não carece de dados empíricos, sobretudo na questão das restrições horárias, que nos permitam ter uma avaliação do impacto do que é que esta medida significaria na questão das restrições horárias. Não levanta, é uma iniciativa legislativa sem grande densidade em termos numéricos e em termos de avaliação de riscos, e por isso concordo em absoluto com o que disse e agradeço-lhe a pergunta. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu gostava de agradecer o vosso contributo. Foi muito interessante. E, sobretudo, os dados que acompanharam para corroborar as vossas posições e que nos permitem também ter mais elementos para podermos estudar. De qualquer das maneiras, também levam um bom contributo da Assembleia, porque mais ou menos percebem qual é a posição de cada partido. E, portanto, muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a audiência. Muito boa tarde. Sr. Presidente, permita-me já agora deixar também aqui o nosso contributo escrito para que seja disponibilizado a todos os deputados. Com gosto. Obrigadíssimo. Obrigado.